Olá, muito bom dia a todos. Hoje, dia 21 de dezembro de 2015, começa mais uma abertura de mercado. Muito bom dia a todos que continuam por aí, né? Hoje o trânsito já estava bem melhor, as ruas vazias. Aqui no prédio já pouca gente trabalhando, muita gente de férias, mas trader que é trader e gosta da coisa continua aqui. O investidor que está aí atento ao seu dinheiro continua aqui, falando de mercado num dia que geralmente nessa época, né, a volatilidade e a liquidez são muito pequenas, justamente por conta das férias de final de ano, né? Mas ainda tem uma promessa, pelo menos de muita emoção, se não para as operações de mercado de renda variável para médio prazo, para curto prazo, até no gráfico diário, mas pelo menos para o day trade se espera ainda bastante volatilidade. A gente tem aí algumas variáveis que ainda precisam ser definidas esse ano. A gente ainda tem a Câmara dos Deputados ainda com algumas reuniões para tratar a respeito do impeachment. A gente ainda tem aí relatórios importantes de PIB dos Estados Unidos para sair amanhã. Aqui no Brasil a gente tem relatório de inflação saindo hoje, tem problema aí de julgamento daquela ação lá nos Estados Unidos com a Petrobras, 2 bi da Vale e da BHP que foram presos aí pela justiça na sexta-feira. Então tem muita coisa para acontecer. A gente teve troca de ministro também, que saiu depois das 5 da tarde, já foi precificada com certeza aí no índice futuro depois do fechamento, então ele não caiu muito, todo mundo estava muito preocupado com isso, mas o índice futuro já abriu e aponta uma alta para a abertura do Ibovespa por volta de 0,5%, o dólar caindo também um pouquinho, então a abertura acontece de forma estável, vamos ver como é que fica isso às 10 da manhã, mas por enquanto abrindo tudo sossegado, perfeito? O mercado americano que também caiu com muita força na sexta-feira, então a nossa queda de 3% não foi só graças ao cenário interno, foi também graças ao cenário externo. Só para vocês terem ideia, a Bolsa Americana fechou caindo mais de 1,5%, a Nasdaq que fechou mais fraca, quase 2%. Ela se recupera bem, né? O mercado americano muito sólido, muito forte, tem subido com bastante força nos últimos anos e nas últimas semanas, né? Deu uma queda um pouco mais acentuada aí na sexta-feira, hoje já voltando quase tudo que caiu, né? Então S&P 500 futuro subindo quase 1%, o Dow futuro subindo quase 0,81%, esses que tinham caído bastante na sexta-feira. Pois bem, eu sempre na segunda-feira cheio de trade idea para passar para vocês, né? Porque estou sempre aí com estudo de domingo, com muitas ações, com muitas possibilidades. Eu comentei ontem no estudo de domingo e comento hoje com vocês que eu não vou fazer indicações essa semana, nem para compra nem para venda, apesar de imaginar que ainda tem algum tipo de volatilidade. Eu acho que essa volatilidade é sem direção. Eu não acredito no mercado caindo com força, não acredito no mercado subindo com força. Então eu vou ficar essa semana e na próxima concentrado só e somente no day trade. E enfim, eu vou hoje, portanto, responder perguntas de vocês em relação aos ativos, mas não vou fazer nenhuma indicação. Aliás, tem um espaço muito bom também nesse momento aí de fazer perguntas sobre renda fixa. Se vocês quiserem alguma coisa, tirar alguma dúvida, fique à vontade aí para perguntar também, perfeito? Deixa eu começar respondendo aí a pergunta do milionário se a Vale sobe ou cai. Então, a gente não tem bola de cristal, isso não dá para saber, né? Mas a Vale tem tendência de baixa, então se eu tivesse que apostar meu dinheiro todo no que fosse fazer a Vale, seria que ela vai cair, né? Mas esse tipo de pergunta, infelizmente, não dá para responder, tá? Vamos lá falar sobre o dólar, que é o próximo pedido. O dólar, pessoal, abre com um pouco de queda e dá uma olhada no gráfico do dólar. Ele está cotado agora a 3.976. Da mesma forma que o Ibovespa, daqui a pouco eu vou mostrar o Ibovespa, não mostrei ainda, né? Da mesma forma que o Ibovespa aponta para o chão da consolidação, né, para o suporte da consolidação desse caixote, o dólar está aí perto do topo desse caixote, que é uma grande consolidação que vem desde outubro, né? Então, ontem a gente comentou no estudo domingo, este é um ponto de bastante dificuldade do dólar, que dificilmente no final do ano, a não ser que venha à tona mais uma variável importante, aí, dificilmente esse ponto vai ser rompido. É natural aí que ele inicie o ano com bastante consolidação, perfeito? Portanto, muito cuidado quem está comprado em dólar.
aqui no gráfico de 60 minutos você tem um stop, só que está muito longo, né? De repente vale a pena pensar em alguma coisa aqui mais perto da média móvel, abaixo de 3,9, 3,6, tá ok? Então para venda, para compra é bem complicado aí o nosso querido dólar, perfeito? Agora, a gente estava falando do Ibovespa, e o Ibovespa, antes de falar do gráfico, né, hoje tem uma novidade, não em relação ao índice, mas em relação ao mercado, ao nosso mercado que a gente trada, né? A partir de hoje, muda o horário de funcionamento do Ibovespa. Fábio, corta aqui para mim que eu vou falar um pouco aqui com o pessoal. Existe um problema muito grande quando começa o nosso horário de verão e termina o horário de verão americano, né? Quando a gente está fora do horário de verão e lá nos Estados Unidos está no horário de verão, boa parte do ano, inclusive, fica assim, o nosso mercado abre às 10 e os Estados Unidos abrem às 10h30. Então esse gap entre a nossa abertura e a abertura das ADRs é de meia hora somente. E o fechamento acontece no mesmo horário. Então o nosso mercado está fechando, as ADRs fecham também. Então a gente tem praticamente todo o pregão funcionando junto com as ADRs, perfeito? Então os gaps são menores, é muito mais fácil fazer o swing trade, a coisa funciona muito bem. A gente não tem aquela paradeira do início da manhã até 12h30, que é uma coisa muito comum quando você tem essa condição que temos hoje de ter horário aqui de verão e não ter lá. É muito bom, perfeito? Antigamente, até uns 4 anos atrás, quando entrava o nosso horário de verão e lá acabava, a nossa bolsa passava a abrir 1 hora mais tarde e fechava 1 hora mais tarde. Então a gente começava no índice futuro às 10 e no mercado à vista às 11, perfeito? De uns 3, 4 anos para cá, a Bovespa acabou não mudando o horário, então a gente continuou abrindo às 9 no índice futuro, às 10 no mercado à vista e fechando às 5 no mercado à vista, às 6 no mercado futuro. Pois bem, esse ano a Bovespa resolveu mudar, não o horário do mercado futuro, mas o horário do mercado à vista, do mercado de ações. Então, a partir de hoje, o nosso mercado abre o futuro às 9, como sempre abriu, e o à vista, o mercado de ações às 10. Até aí não muda nada. Mas o fechamento do mercado de ações, que acontecia às 5 horas da tarde, passa a acontecer às 6 da tarde. Então, a partir de hoje, no mercado de ações, nós teremos 1 hora a mais de pregão. Mercado futuro continua do mesmo jeito, isso para ficar com o horário mais adequado, pelo menos ao fechamento americano, que acontece às 7, 1 hora depois, mas pelo menos a gente não está fechando no meio da tarde lá, quando não tem nem liquidez nem volatilidade lá nos Estados Unidos, perfeito? Isso tudo para ajudar a melhorar esse tempo aí em comum com as ADRs abertas lá em Nova York, tá? Então, a partir de hoje, o Ibovespa, o índice não muda nada, né? Isso depende do mercado, mas em compensação aí o nosso mercado fechando 1 hora mais tarde. Então a gente tem 1 hora a mais para trabalhar. O que se fosse numa repartição pública, no nosso trabalho normal, seria uma coisa terrível, né? Mas para a gente que gosta do que faz, para a gente que gosta de operar, para a gente que quer aí, se possível, mais 5 horas por dia aí de trade, né? Tá muito bom, né? Então a gente vai ter a partir de agora, até o final do horário de verão, 1 hora a mais para a gente se divertir com as nossas operações, perfeito? Vamos lá, pessoal. Olha só o Ibovespa. Vamos começar agora a falar do gráfico, não do mercado mais, né? O Ibovespa testou aí o fundo da consolidação na sexta-feira. Esse é um ponto de suporte muito importante. É de se imaginar que se tiver o rompimento desse nível, a gente venha para uma forte queda. Da mesma forma que se segurar aqui, que o mercado volte pelo menos na região de médias móveis, perfeito? Então essa é a condição que a gente tem no mercado na sexta-feira e é bom ficar atento em relação a esse nível, né? Que justamente aí a gente tem, a partir desse ponto aí, se for rompido, uma volta para consolidação, para a tendência, né? Que a gente vive consolidação desde agosto, setembro, né? Vamos ver aí se esse rompimento acontece, né? Eu acho que falta um pouco de timing para que esse rompimento aconteça com força, por mais que a gente ainda tenha uma outra variável, o mercado deve ficar mais estagnado nesse final do ano, tá? André, bom dia. Não vai ter aftermarket. O Rogério está perguntando se agora o aftermarket vai das 6 às 7. Na verdade, agora o mercado todo acaba às 6 da tarde, perfeito? Tesouro direto pré-fixado a 16,5 é uma boa opção? Olha, se a inflação não explodir, tá? E se for assim, o pré-fixado nesse momento, o compro que está pedindo, eu gosto mais do pré-fixado de curto prazo, tá? Porque a inflação ainda não está domada, ela continua a subir, portanto você vai ganhando no cenário de inflação em alta cada vez menos
acima da inflação, tá ok? O ideal nesse momento é uma NTN-B, mesmo que seja de curto prazo, ela é a variação do IPCA mais um juro real que está bem grande e você consegue manter aí uma distância de ganho real em relação à inflação, tá? Então, por enquanto, eu acho que no cenário, porque é aquela história, né? A inflação ainda está fazendo assim, né? A hora que isso aqui, pelo menos virar para começar a cair, o pré-fixado fica interessante, mas por enquanto a curva é descendente, tá ok? Eu, portanto, prefiro o pós-fixado, que é o Tesouro IPCA+, né? E se for, isso para médio prazo, você tem vencimentos aí em 2, 3 anos, e se for alguma coisa que você precisa aí de mais liquidez, de coisa mais rápida, você tem aí o Tesouro Selic, que por mais que esteja rendendo Selic, né, a Selic ainda tem perspectiva de alta. Talvez isso mude porque o ministro da Fazenda agora talvez não seja tão a favor de um Banco Central tão independente, mas de qualquer forma a perspectiva, pelo menos da última reunião do Banco Central, ainda era de continuação de alta, perfeito? Bom, estão pedindo para dar uma olhada em Chimbinha, BBSE3, Chimbinha. Vamos lá, BBSE3 rompeu um ponto de suporte na sexta-feira, que é essa região aqui de R$26, porém tem um outro ponto de suporte aqui nessa região de R$23,89. Não vejo trade a fazer. Na venda, e só dá para pensar na venda, na compra não tem jeito de fazer, não tem mais gerenciamento de risco. Se está vendido, o stop está aqui acima da máxima de sexta-feira, está acima de 26,30, perfeito? Não tem condição de compra, pelo menos por enquanto, tá? Clóvis perguntando o que podemos esperar de GGBR. É outra que rompeu o ponto de suporte. Rompeu, mas voltou, né? Aliás, ela teve um fechamento de dia muito bonito, né? Vamos lá. Ela tinha um ponto de suporte aqui nessa região, rompeu, mas voltou, fechou aqui em cima. É outra que tem a mesma condição. Não tem condição de compra, a não ser no gráfico de 60, se ela conseguir aí romper essa região de 506. Vou mostrar para vocês no gráfico de 60, para vocês ficarem... Vamos lá. Deixa eu fechar tudo isso aqui. Deixa eu ver se eu consegui. Não, acho que agora sim. Deixa eu limpar esse gráfico, pronto, né? Ela no gráfico de 60 minutos, ela já tem difusor cruzando para cima e tudo mais, rompeu 506, você tem uma condição de reversão de tendência com ela, perfeito? Pô, André, eu gosto de operar gráfico de 60 minutos, então fica atento aí com esse ponto, 506, tá? É um bom ponto aí para pensar em compra. Para quem gosta do gráfico diário, por enquanto não tem o que fazer. Nem compra porque a tendência é de baixa e nem venda porque ainda tem suporte aqui nessa região, ou seja, não tem um timing, não tem tanto alvo aí para ganhar em GGBR4. Ok? Vamos lá, André Croton, por gentileza, vamos lá. Croton, olha só, engraçado, né? Essa aqui, né, ela tinha um time aí para fazer uma onda 3 para cima muito bom, né? Mas vai perdendo força. E foi boa parte do mercado foi assim, né? Em algum momento, Vale, as siderúrgicas e até a Petrobras, né, tiveram uma condição de lançar uma onda 3 para cima e isso foi perdendo, né? E acontece o mesmo com o Croton, tá? Croton acima de R$11 é muito bonita, se ela estiver acima disso, dá tranquilo para pensar em compra, mas ela toda vez que vai chegando aqui perto vai perdendo força e afunda, né? Da última vez afundou bastante e dessa vez parece que vai fazer a mesma coisa, tá ok? Ela teve notícia na sexta-feira, um banco grande aí rebaixou aí o preço-alvo do ativo, enfim, mudou a classificação, enfim, então acaba que a perspectiva aí ficou pior para a Croton, né? Assim, eu olho para o ativo e não consigo ver a operação, né? É diferente de Braskem, né? Se você me perguntar de Braskem, eu falo, ó, eu não vou fazer nenhuma indicação de compra essa semana e tal, não sei o que, eu decidi isso, mas acima de 27,30 pode comprar, o stop abaixo de 24,90, se quiser fazer trade, é esse aí. Agora, Croton, realmente, não consigo enxergar nada, nenhuma possibilidade com ela, tá? Se tiver comprado, eu penso aí que stop abaixo de 9,50 é o suficiente, mas se não tá, acho que fica de fora, tá ok? Vamos lá. BBDC4, está perto de romper o fundo de fevereiro, tendência de baixo, onde pode parar? Vamos lá, BBDC4, gostei da pergunta. Foi uma das recomendações de venda na semana passada, e quando você vem para um gráfico mais longo, como por exemplo o gráfico semanal, né? Por que está escrito aqui, região do Deus me livre? Tinha que ter uma linha aqui, por acaso essa linha sumiu, né? Acho que era no rompimento aqui dessa
desse ponto, né? Por algum motivo aqui não está marcado, né? É simplesmente porque cria alvo grande para baixo. Mas nesse momento já foi criado esse alvo grande para baixo, né? E ela já não está tão longe desse alvo, tá? Eu acho que 18,92, que é esse fundo aqui, tá? Por volta de 18,90, é o próximo suporte se a BBDC ficar abaixo desse ponto, tá? Então, 18,92 é o destino aí mais certo de BBDC, caso ela consiga perder esse fundo. Ela perdeu esse fundo, na verdade ela se recuperou na quinta-feira, mas voltou a cair na sexta, perfeito? Mercado lateral, qualquer coisa pode acontecer, mercado é safado, investimento de opções hoje, quem sabe... Pois é, eu preferi não falar de trade simplesmente por conta da mesma coisa, né? Mercado lateral, além de você diminuir a probabilidade de acertar as operações, né? Porque como alguém escreveu, né? O analista técnico ele não é cartomante, ele não sabe para onde o mercado vai. A gente é bom em gerenciar risco, né? Em cálculo de probabilidade, é olhar para o passado para tentar enxergar qual é a maior probabilidade do movimento futuro. Quando você tem tendência de alta bem definida, a probabilidade de alta é maior, ou seja, você vai apostar na compra, no caso da Braskem. Quando você tem tendência de baixa bem definida, que é o caso de BBDC4 que a gente está vendo, a gente vai apostar numa venda porque a probabilidade é maior de sair trade. Quando você tem um movimento lateral, como tem no Ibovespa, quando você tem ainda, além de ter um movimento lateral, um período onde historicamente diminui volatilidade e liquidez, geralmente você perde dinheiro, né? Agora, oportunidade mesmo, você não perde nada. A oportunidade boa é de fazer day trade, não de fazer swing trade. Agora, hoje ainda tem investimento de opções, como você bem colocou, e além disso, né, a gente ainda tem algumas definições para acontecer nos próximos dias. Pode ser que tenhamos nessa semana alguma volatilidade justamente por conta disso, tá? O pessoal está falando que se aguentar a marcação a mercado, você consegue operar, consegue investir no Tesouro Direto, no pré-fixado. Exatamente isso, só que Tesouro Direto, principalmente as NTs, NBs, né, o Tesouro Selic, né, e o pré-fixado, ele não foi feito aí para você tradear, para sair no meio do caminho e tal, né? Portanto, você tem que pensar no quanto você vai ter no vencimento do título. Se você for ficar olhando tique a tique, dia a dia, definitivamente esse não é o momento de você investir nesse título pré-fixado. Por quê? Porque até o vencimento, né, você tem muita volatilidade desses títulos. Então é possível que em algum momento você perca, inclusive você vai aparecer no teu extrato menos dinheiro do que você investiu. Só para vocês terem uma ideia. Eu tenho NTNB que eu comprei há 1 ano e pouco, né? Eu tenho hoje uns 10% a menos do que tinha quando eu investi, se eu sacar o dinheiro hoje. Só que eu espero não precisar sacar esse dinheiro, eu espero levar esse investimento para o vencimento. No vencimento, com certeza eu vou ter um volume bem maior de dinheiro do que tenho hoje. No vencimento eu vou receber o que foi combinado, a mesma coisa acontece aí para o Tesouro Direto pré-fixado, né? Então você tem que ter noção do que você vai fazer. Não adianta você fazer uma aplicação no pré para retirar dinheiro daqui 3 anos e precisar do dinheiro daqui 3 meses, né? Isso acaba te deixando aí com um risco muito grande, né, de você perder dinheiro. Agora, você pode ganhar muito também. Por exemplo, se você tem um pré-fixado e vier por algum motivo uma queda na taxa de juros, você consegue uma rentabilidade gigantesca em pouco tempo, né? Mas enfim, aí você vai ter que depender da sorte, né? Para tradear, gente, é muito melhor o mercado de ações, né? Faz muito mais sentido. Vamos lá, PECAR4. Hoje eu estava vendo na CBN, PECAR4, por incrível que pareça, foi uma das 5 ações do índice Bovespa que mais perderam valor no ano de 2015, né? Ela começou o ano, chegou no teto aí lá perto dos R$100 em maio e está valendo 43,13 agora. Perdeu fundo, perdeu tendência e continua a cair. Então, eu acho que PECAR4 continua a cair, né? A tendência dela é de baixa. Ela tinha um bom suporte aqui nesse 47,87. Quando você olha para o gráfico diário, o próximo ponto de suporte aqui em R$39. Posso até colocar uma linha aqui nessa região, tá certo? Deixa eu colocar aqui 39. Então, se você me perguntar o que eu acho que vai acontecer, é aquela história, né? A gente não tem bola de cristal, mas é sempre melhor seguir a tendência. Então, a tendência mostra que o primeiro suporte de PECAR é exatamente nesses topos anteriores aqui em R$39. É onde eu espero, ou que eu imagino que ela vá, tá ok? Se está vendido, ótimo, stop acima dos 47,80
e ainda tem bastante alvo para baixo aí, tá ok? O Amaral tá falando, bom dia Amaral, e TSA4, você quer que veja? Vamos dar uma olhada em TSA4. Olha só, e TSA4 está perto de um ponto de suporte importante, por mais que ela tenha fechado aí alguns centavos abaixo aí dessa linha, né? Ela ainda tem suporte até aqui os 7,12. Então está num ponto de suporte, perdendo isso você pode até pensar numa venda. O problema da venda aqui é que ela tem suporte também no 7,06, tem suporte no 6,99, tem suporte no 6,80, ou seja, tem muito suporte para você iniciar uma venda no papel, tá certo? Por isso, toma muito cuidado, vai com stop pequeno, não dá para deixar o stop tão grande como está aqui. Vai com stop pequeno, um stop de day trade para um objetivo grande, né? É a única forma aí de fazer valer ou deixar essa operação aí um pouco mais interessante, tá ok? Bom, da XGBR a gente já falou, BTOW3, vamos lá, BTOW3 perdendo um ponto de suporte que é 13,70. Dá para pensar numa venda, né? Apesar de ter esse candle aqui, eu não acho que ele é tão representativo, e se isso acontecer, o stop seria acima de 14,80, perfeito? Então, BTOW ainda tem uma boa condição de operação. Depois a gente tem aí o pedido do Douglas, poderia analisar VEG3 com expectativa de subida do dólar se torna uma boa opção. Cara, eu não vou fazer ligação do dólar com o gráfico do papel, tá? Deixa eu pensar que só no gráfico que eu não consigo. São muitas. Quando a gente começa a pensar fora do gráfico, né, são muitas variáveis, né? Aí você fala, bom, o dólar pode ser bom, mas ela nem me exporta tanto, é mais o que ela vende aqui dentro, o mercado vive uma crise, enfim, a crise chegou para ela também, que a gente já sabe tudo mais. Rapidamente eu já falei de 4, 5 variáveis, né? Quando eu olho o gráfico é uma variável só, que é o preço. Então eu consigo lidar melhor muito mais com essa única variável, né? Quando eu olho o preço, né, eu percebo que ele está em tendência de baixa, ou seja, se eu precisasse fazer uma operação de qualquer jeito, seria aqui, no rompimento deste ponto. Fábio, muda para minha tela, please. Que é exatamente aqui os 15,10, perfeito? Abaixo desse ponto, eu acho que ela vai continuar o que ela está fazendo. Topos e fundos descendentes, né? Então ela vai romper esse ponto e vai cair, vai lá para os 12,00, tá? Que era o alvo inicial dessa onda 3 aqui, olha só. Quando a gente fez aquela nossa primeira operação de venda com o VEG, né? A gente falava que o alvo final era aqui por 12,70. Eu me lembro que teve alguém que falou que se VEG chegasse a 12,70, vendia até a roupa que estava usando para comprar VEG, né? Pois bem, é onde eu continuo enxergando o papel, tá? Então, independente de dólar ou de sei lá quantas outras variáveis é possível ver para VEG, neste momento eu sou muito mais vendê-la abaixo de 15,10. Concordo contigo o seguinte, acima desse ponto, que é 16,50, eu mudo de opinião, tá? Acima desse ponto, a nossa única variável, que é o preço, vai falar agora eu vou subir e vai romper esse ponto e tomara que vá lá para cima, faça aí um belo ombro, cabeça, ombro, tá? Mas por enquanto ela está muito mais perto de romper os 15,10 do que de subir. Então eu consigo, Douglas, por enquanto pensar muito mais em venda do que em compra, tá? Se você quer comprar, fique atento com 16,50. É o primeiro momento em que VEG vai dar alguma coisa para a gente diferente do que temos agora, tá ok? André, qual é a tendência de RADL3? É a pergunta do nosso ex-goleiro Rogério Ceni. Então, Rogério Ceni, prazer tê-lo aqui. A tendência de RADL no gráfico diário é de baixa, né? A gente traçou essa linha de tendência, né? Justamente para mostrar aí essa mudança na tendência de RADL, já aconteceu, ela furou inclusive esse fundo, ainda tem suporte por aqui. Tá? Então, se está vendido, fica atento aí com os 35,40, que é o primeiro suporte importante. No gráfico semanal, ela ainda tem tendência de alta, tá? Vamos lá, carrega. Então, a gente observa que o destino, quer dizer, abaixo de 35,40, ainda tem suporte aqui nessa região. Quem sabe aqui ela ganha força e volta a subir, tá ok? Mas por enquanto, para o gráfico a gente trada, para o gráfico diário, a tendência é exatamente de alta, tá ok? Desculpa, para aí de novo, a tendência aí é de baixa, tá? No nosso gráfico diário. Vamos lá. Bom, isso é tanta coisa, tanta variável. Olha só, tô comprado em Petro 4. Cuidado que o petróleo na Ásia subiu.
mesmo o petróleo caindo aqui na abertura, se o petróleo ficar acima do patamar, o gap vai ter que ter ADR. Olha só quantas variáveis, né? Vamos dar uma olhada no gráfico de Petrobras, que é uma variável só, né? Que é só o preço, né? E a variável que a gente tem aqui, né, mostra que Petrobras ela tem aí um suporte em 6,96. Para baixo disso é venda, né? Para cima disso não é compra, né? Você não ganha dinheiro operando contra a tendência, né? Pode até dar certo uma ou outra operação, mas no longo prazo, posso te falar, todos que eu conheci que operavam contra a tendência ficaram ou pobres ou pobres e loucos. Rico ninguém ficou, né? Além disso, tem uma outra variável na Petrobras que muito me incomoda, é que hoje tem o início daquele julgamento daquela ação que tem lá nos Estados Unidos contra a Petrobras, né? Como lá é um país sério, né? Se tiver exatamente alguma coisa mais drástica, né? Vai ser extremamente ruim para a Petrobras, tá? Então, muito cuidado. Eu, aliás, até recomendaria vocês não colocarem dinheiro na Petrobras. Ah, André, sabe de uma coisa? Eu fiz um trade na sexta-feira no Itaú, um trade que você passou lá na sala e deu R$1.000 de lucro. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma opção da Petrobras e aí se der errado eu vou perder os R$1.000 e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Perfeito. Agora botar dinheiro bom, pegar aí parte representativa do teu capital para colocar na Petrobras nesse momento não faz sentido nenhum, tá? Então a recomendação é por enquanto ficar longe de Petrobras. Se subir tranquilo, você perdeu a oportunidade. Mas se der um belo gap de baixa também, né? Vai ser só uma oportunidade que ficou para trás, né? Ganhar dinheiro é sempre mais importante do que aproveitar qualquer oportunidade, tá? HGTX também, essa é muito bonita, tá? Essa, você está comprado? Eu não vi aqui, bom dia, o link, não falou se está comprado. Mas se não tiver acima de 16,50 é compra para ela, tá? Por mais que ela tenha passado um dia ruim na sexta-feira, o mercado inteiro passou. Ela consolida no topo depois de uma forte queda no começo do ano, né? Mas consolida no topo, com o mercado perdendo força, ou seja, ela tem uma força muito grande em relação ao mercado. Se imaginar que se o mercado repicar, ela vai conseguir romper esse topo e se embora. Então 16,50 é um ponto de compra, tá? O Noix perguntando, André, pela sua experiência, como interpretar quando as médias móveis de uma ação se juntam desde os minutos até o diário semanal? Como aproveitar se isso é possível? Geralmente quando as médias móveis estão juntos, Noix, é sinal de que não tem tendência, tá? E aí quando não tem tendência é muito difícil você tentar qualquer tipo de operação, é melhor ficar de fora, né? Então como aproveitar esse momento não tradando? É a melhor coisa a se fazer. André, Sula 11 rompeu tendência, reverteu tendência? Ainda não, né? Ela está bem próxima aqui ainda deste ponto. Se ela cair abaixo desse fundo, aí sim, 19,34, a gente vai imaginar que ela vai pelo menos aí buscar essa região de 17,80, tá ok? Aí já vai ter o início de uma nova tendência, né? E já fica difícil de continuar acreditando na tendência de alta. Mas por enquanto, Mega, esse é o ponto de suporte, tá? André, bom dia. Você vê uma compra em BIF3? Vejo uma compra em BIF3 no rompimento dessa região aqui, tá? 12,02. Só acima desse ponto, tá? Vamos lá. André, BBAS3. BBAS3. Bom, essa aqui também perdeu a linha de tendência, parou no fundo anterior. Por mais que você tenha aqui, pô, vamos vender porque perdeu o fundo. Cara, mas olha só, tem esse suporte onde ela parou, tem esse suporte aqui, é o que eu tô te falando, para baixo. Se romper para baixo vai ser chato pra caramba, porque tem ponto de suporte tudo quanto é lugar, né? Tá difícil aí de fazer trade vendido, né? Mas de qualquer forma, por conta disso, né, eu não vejo nem operação em BBAS. Também é outra boa para ficar de fora. Tá? Taesa, quem está pedindo é o Max, então Taesa perto desse fundo aqui que é muito importante. Para quem gosta daquele tipo de operação, pô, chegou nesse ponto, eu vou comprar com stop abaixo do 15,87, esse é o momento. Para quem, assim como eu, gosta do rompimento, é esperar romper esse ponto, 15,87, para pensar numa venda. E o stop não está muito longe, aqui 16,85 ou acima de 16,85, tá? André, o que esperar de CSNA 3? Pois bem, CSNA também num ponto de suporte, né? Perto desses 4,25, ela perdeu por alguns centavos, mas não rompeu de vez. Mesmo rompendo 3,56, a gente tem um próximo suporte. O risco é grande de fazer uma venda. Então é outro papel que neste momento eu não vejo operação também, tá ok? O Neto perguntando, para o Arena do Investidor funcionar, qual Java preciso instalar?
Então, ele pede sempre para atualizar o Java, mas nem precisa. Vou te dizer aqui, ó, xpi.com.br, para acessar a Arena do Investidor, é só vir aqui, onde tem essa moça bonita aqui, você vem em Educação e Arena do Investidor, tá? Vem aqui, clique, acesse a sala dos analistas e professores. Aqui você vai colocar seu nome só, André Moraes, tá? André Moraes. E aí, olha só, ele tá com Java aqui, eu nem sei que versão que é, ele funciona em todos. Eu sei que de vez em quando fala assim, ó, você vai atualizar seu Java ou você pode colocar assim, mais tarde, tá certo? Eu clique mais tarde faz uns 4 anos, bicho, nunca atualizei esse Java, o negócio nunca parou de funcionar. Então, acho que qualquer Java não teria problema, tá? E para quem não sabe o que é a Arena do Investidor, é uma plataforma online, onde você fica online com professores e analistas durante todo o pregão. Essa é uma plataforma da XP, mas por enquanto até o dia 11 de janeiro vai ser aberta para todo mundo, mesmo para quem não é cliente, a partir do dia 11 só para clientes, perfeito? Mas só basta ter uma conta, não precisa nem fazer ordem por lá, não tem nada que se preocupar, não custa nada para abrir essa conta, né? E dentro dessas salas a gente está ali dividido em 6 salas, né? Falando exatamente de operação. Então, por exemplo, já tem aqui a sala 2 do Danilo Zanini, ó, para você clicar aqui, ó, você vem para a sala 2. Ele já está falando lá dos trades dele, que ele fez semana passada. Você tem a sala 3, onde o foco é só em dólar, lá o Alisson faz operação só em dólar, tá certo? Então ele já está lá tradando o dólar, mostrando, enfim, operação e tudo mais. E você tem a sala 4, onde o foco é só em índice. Então a gente tem aí 4 salas, porque eu fico na sala principal, eu fico mais falando de swing trade, falando também de outros investimentos, como por exemplo Tesouro Direto, que vocês perguntaram. E as salas 5 e 6 são salas de controle de operação, né? Todas as operações que a gente faz ficam aqui. Se está dando certo, a gente mostra. Se está dando errado, a gente mostra. Ou seja, a gente fica sempre à disposição aí para ajudá-los na tomada de decisão. Essa sala, como eu disse, é aberta para todo mundo. Você pode acessar isso aqui, independente de ser cliente XP ou não. Já tem lá, neste momento, olha só, 592 pessoas online. E essa sala chega aí perto das 11h30, meio-dia, perto de 1.000 pessoas online escutando a gente. A gente faz uma coisa de qualidade e muito focado no cliente, né? Então o nosso mandato lá não é fazer você operar, porque senão você perde dinheiro e vai-se embora. É ganhar credibilidade e focar em qualidade para que você fique com a gente durante todo o período de investimento que a gente espera que seja longo. Ou seja, você não precisa operar hoje, cara. O que a gente quer é que você continue com a gente durante vários anos. Então o que a gente precisa fazer é você operar bem. E esse é o foco, que a gente abre essas salas todos os dias e fica lá online com todo mundo do começo ao fim do pregão. Eu convido todo mundo a participar, eu vou parando por aqui, mas vou para lá. Daqui a 10 minutos no máximo eu já estou lá, começando as minhas operações, falando da minha perspectiva, fazendo os meus trades, meus day trades essa semana. No swing trade eu vou ficar fora. E convido todo mundo para ir para lá. Fica o convite. Deixo para todos um grande abraço. E hoje às 4h30 da tarde eu estou aqui para fazer o fechamento de mercado. Um grande abraço, pessoal, e até lá. Tchau!